Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Turminha, espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas, não só as aulas de Química, mas também dos outros componentes curriculares e também estejam se dedicando aos estudos, beleza, turma? Como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer suas devidas anotações. E sempre que for possível, né, aquele gráfico, aquela tabela que lhe chamar a atenção, aquela figura, você vai printar a tela, passar as informações para o seu caderno e desenvolver os seus estudos. Ok? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio, cinética química, certo? Nós já compreendemos, já trabalhamos a ideia da velocidade média das reações. Agora, na nossa aula, né, hoje nós vamos abordar o porquê que ocorrem as reações químicas, certo? Bom, só vou ter uma velocidade, só vou ter uma cinética de uma reação se a reação ocorrer. Se a reação não ocorrer, logicamente não haverá velocidade da reação. Então, a gente precisa compreender, além da velocidade das reações, como calcular, como quantificar quanto a rapidez de uma reação química, devemos também compreender como que essas reações químicas ocorrem. E esse é o nosso objetivo na nossa aula de hoje, compreender como as reações ocorrem por meio de alguns conceitos fundamentais, como a teoria dos choques. Existem choques eficazes e não eficazes, né? A ideia do complexo ativado e a ideia da energia de ativação. Tudo bem? Então vamos lá, acompanhe. Como as reações ocorrem? Eu queria que você observasse na tela, né? Se for possível, printa a tela. Olha só, para duas ou mais substâncias reagirem quimicamente, são necessárias duas condições, né? E nós temos ali, bem no cantinho, nós temos a imagem, né, de um comprimido efervescente, certo? Essa efervescência é um indicativo que a reação química está ocorrendo. Bom, quais são as condições para que uma reação ocorra? Primeira condição, é primordial que as moléculas dos reagentes sejam postas em contato. Ó, isso que é importante, que as moléculas dos reagentes entrem em contato do modo mais eficaz possível. Podemos constatar esse fato colocando um comprimido efervescente na água. Se pusermos um comprimido inteiro, notaremos certa efervescência. Por outro lado, se moermos o comprimido, né, se a gente deixá-lo na forma de pó e colocarmos o pó na água, veremos que a efervescência será muito mais rápida. Então, isso acontece porque, em pó, a superfície de contato do comprimido com a água é muito maior. Então, a primeira condição para a ocorrência de uma reação química é que os reagentes entrem em contato. E quanto mais fácil for esse contato, certo? Mais rápida será a reação, ou seja, sua cinética será maior. E o segundo fator, né, para a ocorrência de uma reação química é o seguinte: também é fundamental que os reagentes tenham uma certa afinidade química, ou seja, uma tendência natural para reagir. Por exemplo, o ferro se oxida, né, ele enferruja lentamente quando exposto ao ar. Em contrapartida, a oxidação do sódio no ar é muito rápida, devido à afinidade química entre o sódio e o oxigênio. Tanto que o sódio ele é guardado imerso em querosênio, para poder ele não entrar em contato com o oxigênio do ar. Tudo bem? Essa afinidade ela é tão grande entre o sódio e o oxigênio que, se deixarmos ele exposto, haverá aqui, ó, como mostra a figura, haverá uma explosão. Então, é preciso que os reagentes entrem em contato, condição 1, e condição 2, é necessário uma afinidade entre esses reagentes, porque se não houver afinidade, eles não vão
interagir. Se não vão interagir, não vai acontecer a reação química, certo? Bom, falamos que os reagentes precisam entrar em contato. Entrar em contato, eu posso dizer que o reagente A vai se chocar com o reagente B. Então, haverá um choque, uma colisão. E se haverá uma colisão, nós podemos ter choques, colisões eficazes e não eficazes. Bom, isso é colocado em uma teoria, a teoria da colisão, que diz o seguinte: quando uma molécula de um reagente choca-se com outra molécula, os átomos de ambas entram em contato entre si, formando uma estrutura molecular denominada de complexo ativado. Após a formação desse complexo, as ligações entre alguns de seus átomos são rompidas e os produtos são formados definitivamente. Então, haverá o contato entre os reagentes, só que entre o estado de reagentes e produtos existe um estado intermediário que vamos chamar de complexo ativado. Vamos já explicar esse complexo ativado, certo? Então, essa é a teoria das colisões. Então, só haverá reação química se houver colisão e se essa colisão for uma colisão eficaz, né? Um choque eficaz. Bom, falando desses choques eficazes, turmas, ou choques efetivos, tem alguns autores, né, alguns livros que não abordam com o nome de choque, sim de colisão. Tudo bem? Então, para ver essa possibilidade dessa colisão favorável, desse choque eficaz, a melhor maneira, a melhor forma de representar está aqui no quadro. É preciso que os átomos, né, os átomos dos reagentes que vão gerar os produtos, né, esses átomos eles se choquem de forma que a gente vai ter a formação do produto. Ó, eu tenho aqui uma molécula que é composta por duas bolinhas pretas, outra molécula que é composta por duas bolinhas vermelhas. O resultado vai ser uma molécula com bolinha preta, bolinha vermelha, né? Assim, de forma bem básica, para a gente compreender essa situação. Então, se o resultado vai ser bolinha preta com bolinha vermelha, então, para poder, né, o melhor choque, a melhor possibilidade para que isso ocorra é essa aqui, né? O contato direto da bolinha preta com a bolinha vermelha. Com isso, a gente vai conseguir quebrar essas ligações iniciais e estabelecer a nova ligação entre a bolinha preta e a bolinha vermelha. Então, para essa situação, né, essa posição, né, essa geometria é a melhor possível. Agora, olha só, nesses três casos, ou nesses três exemplos, né, que nós temos aqui na tela, são exemplos de geometrias onde o choque será não eficaz. Eu não vou conseguir obter a formação do produto, certo? Por quê? Porque as moléculas, o produto, né? Aqui no caso eu tenho gás cloro, ClCl reagindo com gás hidrogênio, que é H e H. O resultado vai ser HCl. Eu preciso que o hidrogênio entre em contato, né, com o cloro para poder gerar o HCl. Mas tanto no caso 1, como no caso 2, como no caso 3, né, os hidrogênios eles não conseguem entrar em contato com os cloros, né? Um entra em contato com o outro, mas não os dois ao mesmo tempo, né? Em todos os casos, vamos ter apenas a quebra de uma das moléculas e não das duas moléculas. Então, são exemplos de choques não eficazes. Logicamente, né, principalmente a nível de ensino médio, a gente trabalha muito com moléculas diatômicas, porque seria o exemplo mais fácil de visualizarmos. Moléculas maiores, né, com vários átomos ou com muitos átomos, né, átomos diferentes ou grandes quantidades de átomos, é claro que
essas geometrias, elas são bem mais complexas. Mas, a nível de ensino médio, esse modelo aqui, apesar de ser básico, a gente consegue já visualizar e compreender a teoria das colisões. Choques eficazes e choques não eficazes. Bom, aconteceu a colisão, turma, de forma eficaz. Antes de chegarmos aos produtos, vamos ter um estado intermediário, que vamos chamar de complexo ativado, certo? Olha só aqui na tela o que eu escrevi. Complexo ativado é o estado intermediário, né, um estado de transição, formado entre reagentes e produtos, em cuja estrutura existem ligações enfraquecidas, que são as ligações que formavam os reagentes, e a formação de novas ligações, né, que vão gerar os produtos. Então, como exemplo, olha só o que eu trouxe para vocês. Então, a combinação do oxigênio com o nitrogênio. Gás oxigênio com gás nitrogênio, certo? Eles são os nossos reagentes, né? O ponto inicial, o ponto de partida, o estado inicial. Antes de chegarmos ao estado final, que são os produtos, que é a molécula NO, né, o óxido de nitrogênio, existe um momento intermediário que vamos chamar de complexo ativado, certo? No complexo ativado, as antigas ligações estão sendo rompidas, as ligações entre o oxigênio e os nitrogênios, elas estão sendo rompidas. E as novas ligações, né, as ligações entre o oxigênio e o nitrogênio, para poder gerar o produto, elas estão sendo formadas. Então, esse momento intermediário chamamos de complexo ativado. Bom, para chegarmos ao complexo ativado, é preciso uma energia mínima, certo? Para poder chegarmos ao complexo ativado. Essa energia mínima, para que haja a formação do complexo, nós denominamos de energia de ativação. Você pode simplificar por EA, energia de ativação. Então, a energia de ativação é a menor quantidade de energia necessária que deve ser fornecida aos reagentes para a formação do complexo ativado e, consequentemente, para a ocorrência da reação. Então, nós temos o choque eficaz, certo? Que vai possibilitar a formação do produto. Então, houve esse choque eficaz, então vai acontecer logo em seguida a formação do complexo ativado, que é um estado intermediário entre reagentes e produtos, certo? Mas para chegar a esse estado intermediário, que é o complexo ativado, é necessário que esses reagentes possuam uma energia mínima, a energia de ativação, certo? Graficamente, nós temos aqui, observe aqui na tela. Então, os reagentes, para poder chegar ao estado de produtos, é necessário absorver uma quantidade de energia. Então, para que ocorra a formação do complexo ativado, as moléculas dos reagentes devem absorver uma quantidade de energia, no mínimo, igual à energia de ativação, certo? Isso explica porque a maioria das reações elas não acontecem de forma espontânea. Imagina você aí na sua sala de aula ou na sua casa e as reações acontecendo de uma forma desenfreada. Não é assim. Por quê? Por que não é assim? Porque para as reações ocorrerem é necessário uma quantidade mínima de energia. Então, a gente precisa fornecer uma quantidade de energia para que as reações possam ocorrer. Essa energia nada mais é do que a energia de ativação, certo? Bom, esse fato ocorre tanto para as reações exotérmicas quanto para as reações endotérmicas. Esse fato o quê? Esse fornecimento de energia. Professor, eu não estou lembrado de exotérmico e endotérmico. Olha só, nós trabalhamos isso em termoquímica. O processo exotérmico é o processo que libera calor. A gente percebe que está havendo essa liberação porque o meio vai ficar quente. Ou seja, a entalpia dos produtos ela é menor do que a entalpia dos
reagentes. E o inverso, nós vamos ter o processo endotérmico, onde acontece uma absorção de energia entre reagentes, na passagem de reagentes para os produtos. Então, essa energia de ativação, ela acontece tanto para as reações exotérmicas quanto para as reações endotérmicas. Olha só, nesse primeiro quadro aqui nós temos um processo endotérmico, né, que é o ΔH maior do que zero, um ΔH positivo, certo? Graficamente, eu vou perceber que a reação ela é endotérmica porque a energia dos produtos, né, vai ser maior do que a energia dos reagentes, né? O patamar dos produtos maior do que o patamar dos reagentes, certo? E nós temos aqui representado, né, por essa seta vermelha, seguido pela letra B. Então, esse trecho aqui corresponde à energia de ativação, para que reagentes sejam transformados em produtos. Eu vou ter essa mesma situação quando tivermos uma reação exotérmica, que é aquela que libera calor, né? Onde o ΔH é menor do que zero, um ΔH negativo, certo? Graficamente, eu percebo que a reação ela é exotérmica, porque os produtos agora têm uma quantidade de calor menor, inferior do que os reagentes, certo? Mas olha só, para que reagentes, né, se transformem em produtos, é preciso que eles possam transpor a barreira energética, que nada mais é do que a energia de ativação, representada aqui pela letra B. Então, reagentes, para passar para o lado dos produtos, é necessário romper uma barreira, que é a barreira chamada de energia de ativação. Nós podemos calcular o valor dessa energia de ativação, o valor do complexo ativado, o ΔH da reação. Olha só esse exemplo aqui. Eu já consigo perceber de antemão que é um processo exotérmico. Por quê? Porque a quantidade de produtos, né, o calor dos produtos, é menor do que o dos reagentes. O patamar dos produtos está abaixo do patamar dos reagentes. Agora, olha só. Segundo esse gráfico, a energia dos reagentes equivale a 30 kJ e a energia dos produtos equivale a menos 10 kJ. Tudo bem? Quanto vale o complexo ativado? Turminha, o complexo ativado é lá no topo, certo? É o estado intermediário entre reagentes e produtos, ó, bem aqui no topo. Vale quanto essa energia? Vale 60 kJ. Tudo bem? E o ΔH, né, o ΔH dessa reação? Vou pegar a energia dos produtos menos a energia dos reagentes. Menos 10 menos mais 30, certo? Vou ter o valor de menos 40 kJ. E quanto vale a energia de ativação? Né? Quanto vale a barreira energética? Olha só, eu vou pegar o valor do complexo ativado, que vale 60, menos o valor dos reagentes, que vale 30. 60 menos 30 vai dar 30. 30 kJ é o valor da barreira energética, ou energia de ativação. E por fim, turminha, ó, a barreira energética, né, ela é o que vai separar reagentes dos produtos. É uma barreira. Turminha, quanto menor for essa barreira, mais rápida será a reação. Então, uma reação química com uma energia de ativação menor vai gerar uma reação mais rápida. Quanto maior for a barreira energética, quanto maior for a energia de ativação, mais lenta será a reação. Segundo essa figura que nós temos aqui na tela, turma, olha só. Aqui na direita, nós temos uma barreira energética menor. Então, eu posso dizer que o processo que ocorre aqui na direita é um processo mais rápido do que o que ocorre na esquerda. Por quê? Porque aqui na direita, eu tenho uma barreira energética menor, uma energia de ativação menor. Quanto menor a energia de ativação, mais rápida a reação. Tudo bem, turma? Essa foi a nossa aula. Muito obrigado
e até a próxima.